Olá, meninos e meninas. No último episódio, vimos o colapso gigantesco do mundo permiano durante a extinção permo-triássica, o maior evento de extinção da história da Terra. E muitos dos grandes sinapsídeos, a nossa linhagem, desaparecem, enquanto uma linhagem de sinapsídeos sobrevive e eventualmente daria origem aos mamíferos, uma outra grande grupo começava lentamente a dominar o planeta, que são os sauropsídeos, outro tipo de amniota. E dentro desse grupo surgem os diapsídeos. Dentro dos sauropsídeos surgem então diapsídeos. Lembra daquele grupo com duas fenestras pós-orbitais no crânio? Essas aberturas ajudavam na fixação dos músculos da mandíbula e provavelmente permitiam mordidas mais eficientes e crânios mais leves. E essas duas aberturas são uma sinapomorfia do clado, dos diapsida. E esse é o grande ramo evolutivo que inclui lagartos, serpentes, crocodilos, tartarugas e também as aves. Então, após a extinção do Permiano, os diapsídeos passaram por uma enorme diversificação. Muitos dos grandes sinapsídeos, nossa linhagem, que dominavam o planeta antes da catástrofe, desapareceram, deixando diversos nichos ecológicos vazios. Então, o início do Triássico foi um período extremamente hostil, com clima quente, seco, baixos níveis de oxigênio e ecossistemas ainda tentando se recuperar da maior extinção da história da Terra. Os diapsídeos, então que vai virar os répteis, basicamente, parecem ter se recuperado mais rapidamente dessa catástrofe. Talvez porque incluíssem formas menores, formas mais generalistas, e eles eram mais adaptáveis às condições extremas daquele período, enquanto que a nossa linhagem, os sinapsídeos, sofreram mais. Alguns se adaptaram à vida terrestre em ambientes áridos dos diapsídeos, outros retornaram aos ambientes aquáticos e diferentes linhagens começaram a ocupar nichos ecológicos deixados vazios pela extinção. Era o começo de uma nova era evolutiva, que vai ser dominado pelos diapsídeos agora. Com o tempo, esses diapsídeos se dividiram em grandes linhagens evolutivas, algumas das quais possuem representantes vivos até hoje. Primeiramente, surge então uma linhagem chamada Lepidossaurus, e os Lepidossaurus incluem os lagartos, serpentes e tuataras. Os tuataras, especificamente, fazem parte do grupo Rhynchocephalia. Apesar de lembrarem lagartos, pertencem a uma linhagem própria, separado dos escamados. Por manterem várias características anatômicas ancestrais, são frequentemente chamados de fósseis vivos, embora tenham continuado evoluindo ao longo desse tempo. E eles só existem na Nova Zelândia, os tuataras. Já os lagartos e serpentes pertencem aos escamados, Squamata. E esse grupo se tornou extremamente bem-sucedido, especialmente por características como escamas resistentes, reprodução eficiente em ambientes secos e grande flexibilidade corporal. As serpentes, por exemplo, evoluíram a partir de ancestrais semelhantes a lagartos e modificaram profundamente o corpo ao longo da evolução, perdendo então os membros e desenvolvendo um crânio e uma articulação mandibular altamente móveis. Então eles não têm membros, mas são, mesmo assim, tetrápodes, porque o ancestral comum deles é um tetrápode. Outro grupo fascinante, separado da linhagem dos Lepidossaurus, são as tartarugas, que fazem parte dos quelônios testudines. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que as tartarugas
pertencia a uma linhagem muito primitiva de répteis chamada anapsídeos, porque o crânio deles não possui as aberturas típicas dos diapsídeos, aqueles 2 forames pós-orbitais. Mas estudos genéticos e fósseis mostraram algo bastante surpreendente, que as tartarugas, com quase certeza, descendem de ancestrais diapsídeos e depois perderam essas aberturas ao longo da evolução. Então, tudo indica que as tartarugas são mais próximos dos crocodilos, dinossauros e aves do que dos lagartos e serpentes, porque sua linhagem parece ter se separado depois da divergência dos lepidossauros nessa linhagem. Então, ainda existem debates sobre a posição exata das tartarugas na árvore evolutiva, o que mostra um pouco também como os testudines, as tartarugas, são um grupo particularmente difícil de interpretar na evolução dentro, então, da linhagem dos répteis. Independentemente disso, o casco e o crânio das tartarugas são estruturas altamente modificadas, não primitivas. E vale lembrar uma coisa bastante importante: o casco da tartaruga faz parte do próprio corpo do animal. Ela não consegue sair dele, como você vê em alguns desenhos animados. O casco é formado por ossos modificados, incluindo costelas e vértebras fundidas. O que a tartaruga faz é recolher a cabeça e os membros para dentro do casco como forma de proteção. Depois da separação, então, dos testudines, outro ramo dos diapsídeos começava uma ascensão ainda mais dramática. E esse clado, essa linhagem é os arcossauros, um grupo que daria origem aos crocodilos, aos pterossauros, lembra aqueles répteis voadores do Mesozoico, e ao grupo mais famoso dos répteis, os dinossauros. No Triássico, os arcossauros ainda estavam se diversificando. E, sendo assim, existiam muitos outros répteis além dos dinossauros, incluindo grandes predadores semelhantes a crocodilos, como postosucos e saurosucos, além de formas estranhas e especializadas como os fitossauros, que lembravam crocodilos, mas pertenciam a outra linhagem. E embora o Triássico ainda não fosse a era dos dinossauros, porque eles não dominavam completamente ainda, os primeiros dinossauros já haviam surgido. Entre eles estavam formas relativamente pequenas e ágeis, como, por exemplo, Eoraptor, um dos dinossauros mais antigos conhecidos. Ele é pequeno e provavelmente onívoro, vivendo por volta de 230 milhões de anos atrás. Herrerasaurus, um predador bípede, já bastante eficiente com dentes afiados e garras fortes, mostrando que os dinossauros carnívoros começavam a se especializar rapidamente depois do surgimento dos dinossauros. E o Coelophysis, o Celophysi, um dinossauro leve e veloz que provavelmente caçava pequenos animais, representando um dos primeiros terópodes mais bem-sucedidos do Triássico. Então, já existiam dinossauros no final do Triássico, mas a verdadeira era dos dinossauros ainda estava prestes a começar. Essa ascensão se consolidaria no período mais famoso de todos, o Jurássico, e depois no Cretáceo. Lá que surgem os gigantes de pescoço longo, os grandes predadores e as primeiras formas que dariam origem às aves modernas. São esses dinossauros mais famosos que tem. Mas essa já é a próxima etapa da nossa história. Gostou? Comenta aqui embaixo. Se você é educado comigo, eu respondo. Tchau!